Boa noite, boa noite! Já estamos ao vivo para a nossa live, ao vivo, sobre dieta ideal. Sobre a dieta ideal, qual seria a dieta ideal pra gente, meu papelzinho aqui com tudo que eu vou dizer fica caindo. E aí, gente, como é que vocês estão? Todos me vendo bem, me ouvindo bem? Eu espero que sim, me avisem através dos comentários, tá? Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? A gente está agora ao vivo, ao mesmo tempo no YouTube também. Então, assim como as lives do ano passado, eu vou procurar fazer ao mesmo tempo tanto no Instagram como no YouTube, sempre que possível. E como vocês já sabem, para 2020 a gente tem live fixa, pelo menos, talvez não mude, tá? Mas se vier a mudar, eu aviso vocês, a gente tem live fixa segundas-feiras e às quintas-feiras às 7h07 da noite. As duas serão sempre no mesmo horário, nesse horário aqui, tá? E na quinta-feira eu sempre vou abordar o assunto em especial que eu darei início hoje, que eu vou falar justamente sobre dieta ideal. Eu vou falar justamente sobre a alimentação dos seres humanos, em especial. Então, tudo bem com vocês? Então, a gente entrou ao vivo, era 7h06 da noite, agora já são 7h08. Podemos começar? Muito bem. Gente, ninguém falou que estavam me ouvindo bem ou não, mas como não tem ninguém respondendo se tá ou não ouvindo bem, eu presumo que sim. Muito obrigada pela presença de todos. Então, a honra é minha, muito obrigada mesmo. Gente, se a gente pesquisar lá no Google, até vou fazer a pesquisa aqui rapidamente. E a gente procurar pelo termo dieta. Dieta significado. Dieta significa regime alimentar, tá? É o quê? É a cota habitual de alimentos sólidos e líquidos que uma pessoa ingere. Isso é a dieta dela, é o estilo de vida alimentar. É o que ela come predominantemente, certo? O que seria uma dieta ideal? Seria o tipo de dieta que atende a todas as necessidades dessa pessoa, tá? E dentro, assim, do contexto que a gente até aprende em nutrição, não se trata somente da questão nutricional, mas também de outros fatores externos, como, por exemplo, a capacidade de adquirir a comida para se alimentar, tá? Então, a dieta ideal é aquela que respeita tanto as necessidades individuais, como também toda a questão econômica em que todo o meio que esse indivíduo está inserido. A dieta ideal é aquela que vai fornecer para o indivíduo todos os nutrientes, todos os macronutrientes para construção, reparação de tecido e para que todo o funcionamento, fisiologicamente falando, metabolicamente falando, seja ideal ou o mais próximo do que seria o adequado para esse indivíduo, tá? Então, a gente já tem entendido aqui que dieta, tá? Dieta significa tudo que a pessoa come de sólidos, se alimenta, tá? Sejam sólidos e líquidos, ok? E dieta ideal é aquilo que vai atender às necessidades individuais. A minha dieta ideal não é a mesma dieta ideal que serve para o João. Não é a mesma dieta ideal que serve para a Rafa. Não é a mesma que serve para a Karina, tá? Ou a Mariana, que está aqui me assistindo também, ou para a Lidiane. Cada pessoa tem a sua individualidade, suas necessidades, tem um estilo de vida que envolve toda a questão de meio onde está inserido. A gente mora em lugares diferentes, né? No nosso mundão tem seres humanos por todo ele e não tem a mesma oferta de alimentos em todos os lugares. Porém, em todo lugar, toda a oferta de alimento que eu tiver lá já vai nutrir, já vai suprir as minhas necessidades. Porque o meio que eu estou inserido, ele vai ter essa capacidade de ofertar tanto os alimentos de solo, como também, vegetais, como bichos que vão fornecer esses nutrientes essenciais. A natureza é perfeita, tá?
Então, até mesmo quanto mais local for a nossa alimentação, quanto mais a gente prioriza isso, melhor a nossa saúde também. Mas enfim, então dado o conceito de uma dieta ideal que vai atender todas as minhas necessidades individuais e também até mesmo algumas coisas do tipo, eu, Julie, não gosto de brócolis, então a dieta ideal para mim não vai ter brócolis, mas pode ser que um dia venha a ter, porque vai depender também das minhas preferências, vai depender do que eu aprendi a comer. Então, o que eu vou botar no brócolis e tudo mais? Um bom nutricionista, ele vai sempre olhar para todo o contexto que está envolvido esse indivíduo. Então, onde que ele vive, o que ele tem de oferta de alimentos, quais são as necessidades dele, falando de atividade, se ele é uma pessoa muito ativa fisicamente, se ele é pouco ativo, se ele dorme bem, se ele dorme mal, se ele pega sol, se ele pega pouco sol. Se ele é uma pessoa que é ativa, que anda e tudo mais, por mais que não faça nenhum tipo de exercício programado. Se é uma pessoa que tem um tipo de trabalho muito estressante, ou se é uma pessoa que apresenta por si só uma ansiedade por outras questões emocionais. Então, tudo isso o nutricionista avalia, né? Ele verifica, vê quais são as dificuldades, tenta ver, né? E ele vai avaliar e vai, vamos dizer, talvez negociar ou talvez sugerir uma forma de a pessoa se alimentar que vai atender todas as necessidades dela, tá? Então, pensando em dieta ideal, é aquela que vai atender todas as necessidades do indivíduo. Isso está entendido e não vai ser igual para todo mundo. Não é igual. Essa é a parte do conceito. Agora, o que eu, Julie, acredito ser a dieta ideal? Eu não sei se quem veio aqui assistir a live hoje estava esperando que eu falasse, gente, a dieta certa para todo mundo fazer é tal. A dieta certa para que todo mundo deve fazer é essa que eu acredito que é tal. Não. Eu acredito que a dieta ideal para cada pessoa é aquela que ela consegue fazer. Que ela consegue ter prazer. Que ela consegue alcançar os objetivos dela, sejam eles de saúde ou não. Pode ser só de prazer, por exemplo. Ela não tem o objetivo de cuidar da saúde. Então eu acredito mesmo que a dieta ideal é aquela que vai satisfazer as necessidades que aquela pessoa tem. Tenha ela um objetivo com esta dieta ou não, tá? Então, justamente, se você sabe que existe um tipo de dieta que é ideal, mas você não consegue aplicar ela na tua vida, talvez você precise de ajuda de um profissional para que ele possa te dizer, ó, dá para te fazer dessa forma e talvez incorporar outros alimentos. E aí tu vê que tu não consegue, então vai ter que tirar determinados alimentos e talvez colocar um suplemento. E quem sabe assim tu consegue. Então, quem sabe a tua dieta precisa de um suplemento e essa é a forma que você consegue fazer. Então, tá legal, tá? Dentro dos teus objetivos, então, tá legal. Dieta ideal, pra mim, Julie, minha opinião como profissional, é aquela que a pessoa consegue fazer, que ela consegue sustentar e que, além de conseguir fazer, né, porque sempre gera um pouco de esforço, né, demanda um pouco de esforço, mas, além de ela conseguir fazer, a leva aonde ela quer chegar. Tá? Porque, por exemplo, dieta da pizza, da Nutella, do pãozinho, todo mundo consegue fazer. Só que nem sempre tá feliz com o resultado que essa dieta traz para o organismo, né? Ou para si, ou para sua vida, para a qualidade de vida e para sua saúde. Então, dieta boa é aquela que você consegue fazer e te ajuda de verdade, lá no fundo do teu coração, a te levar, né? Te ajuda a alcançar o resultado esperado, desejado. E a gente deve ter sempre muito claro que esse objetivo, né, esse aonde eu quero chegar, ele não é um lugar só, né? Nem todo mundo quer chegar nesse lugar e nem sempre você vai manter esse mesmo objetivo. Pode ser que hoje você queira, por exemplo, fazer uma dieta para ter mais rendimento na academia. Pode ser que hoje você simplesmente queira ter uma dieta para ter mais saúde, uma dieta simples, normal, só para você ter mais saúde, uma dieta saudável, tá? Faça você exercício ou não, queira você rendimento ou não. Pode ser que você queira uma dieta para fazer com que o teu cabelo seja mais saudável. Pode ser que tu queiras fazer uma dieta para secar. E não necessariamente você vai querer fazer sempre essa mesma dieta, sempre você vai querer secar, entendeu? Talvez você uma hora, você quer saber, eu só quero fazer uma dieta tranquila para mim, tá tudo certo, que eu consiga conviver no meio social, enfim. Ou não, eu quero ser a pessoa bem restritiva na minha dieta, quero seguir tudo certinho. Então tudo depende do que tu quer, de onde tu quer chegar. E esse aonde tu quer chegar não é uma coisa permanente, a gente vai mudando com o tempo. Vocês já devem ter percebido isso, né? Oi, oi, oi!
Então, gente, biologicamente falando, né? Os animais, eles têm diversas formas de se alimentar. Então, temos no reino animal 3 tipos de alimentação básicas, tá? A alimentação que é herbívora, e dentro dessa alimentação herbívora, né, em que predomina a ingesta de plantas, também há, vamos dizer, outras seções. Então eu posso ser uma pessoa herbívora ou um animal herbívoro que se alimenta somente de frutos, então eu serei frugívoro. Ou eu posso ser um tipo de animal que só se alimenta de sementes, então eu serei granívoro. Também pode ter outras seções, tá? Não vou citar todas elas aqui, eu não vou me aprofundar exatamente nisso daqui, mas eu tenho umas explicações básicas que vão ser, ó o gerúndio, que serão muito importantes para que vocês saibam do que eu tô falando ao longo deste ano, tá? Porque toda quinta-feira eu vou martelar aqui com vocês muita evidência científica. Muita evidência científica, e é bem importante que vocês entendam quando eu falar da metodologia do tipo de grupo que foi estudado. O negócio aqui está começando a ficar cada vez mais sério. E eu quero que vocês acompanhem do jeito certo. E não precisa ser nutricionista para acompanhar, tá? Depois de herbívoros, então existem animais que só se alimentam, ou predominantemente, tá? A maior parte da ingesta desse animal é de planta. Eles são herbívoros, eles se alimentam de plantas. Também tem os carnívoros. Os carnívoros se alimentam de outros animais. São animais que se alimentam de outros animais. E também dentro desse tem os, por exemplo, que só se alimentam de peixes, que são os piscívoros. Tem aqueles que só se alimentam de bichos mortos, que são os necrófagos, né? Tem aqueles que se alimentam somente de insetos, que são os insetívoros. Então, também tem outras seções. E tem aqueles que consomem todos os bichos e também os seus produtos, né? Até mesmo os seus ovos. E dentro do tipo de alimentação dos animais, há aquele que consome os 2 grupos, que consomem bichos e plantas, que são os onívoros. Os onívoros consomem de tudo, para falar a verdade. Consomem de tudo. E dentro de onívoros também existem seções, e é isso que eu vou explicar para vocês, de maneira um pouquinho mais aprofundada, certo? Então, tá entendido? Nós temos 3 tipos de formas de se alimentar dos animais. Então, existem animais herbívoros, carnívoros e onívoros. Herbívoros, predominantemente plantas, carnívoros, predominantemente animais, e onívoros, os 2, consomem de tudo. São animais que consomem outros animais e plantas. Ótimo. Então vamos dar continuidade. Historicamente e evolutivamente, a raça humana, os humanos, os seres humanos, são onívoros, predominantemente. É claro que existem, isso já foi descrito em diversos livros antigos, existem populações que são predominantemente carnívoras. Existem populações que são predominantemente piscívoras. Existem aquelas que são predominantemente herbívoras, que a gente chama hoje de vegetarianos, né? Para humanos, então, são os vegetarianos que consomem predominantemente vegetais. E, lógico, tem suas seções. Então, evolutivamente falando, historicamente falando, de todas as populações, todos os povos, né, o que mais tem é pessoas que se alimentam de bichos e de plantas. Predomina a alimentação onívora para seres humanos, tá? É claro que, tanto a questão de predominar, existe a questão documental, né? A gente sabe que isso tudo foi documentado, mas a gente não sabe, por exemplo, se todos os documentos foram considerados. A gente não sabe isso, e eu preciso ser muito sincera com vocês. Eu não vou dizer, isso é a verdade, porque é predominantemente onívoro. Até hoje, o que temos de relato desses documentos é que os seres humanos evoluíram se alimentando de bichos e de plantas, coletando e caçando. Coletando e caçando. Pode ser que lá na frente seja descoberto documentos ou, sei lá, pedras, escrituras e
seja descoberto que tinha uma grande população que se alimentava somente de carne. Eles não coletavam, eles só caçavam. Pode acontecer. E isso pode até mudar. Como também pode acontecer de descobrirem que não, a predominância era de vegetarianos. Então a gente sempre deve considerar isso, tá? Quando a gente fala em boa ciência, a gente sempre deve procurar analisar a verdade, a realidade. E se por acaso existir algo que vá contra a teoria ou aquilo que está agora considerado como a verdade, se tiver alguma coisa que aponte que aquilo talvez não seja verdade, então a gente deve considerar que então essa verdade aqui pode ter caído por terra. Tem que estudar melhor, sempre. Porque senão a gente se apaixona ali por aquela teoria, não, isso aqui ainda continua sendo verdade, aquilo ali é coisa pequena, aquilo ali não é considerado. Não dá. A gente tem que olhar de maneira ampla. Não dá pra ficar só assim. Eu aprendi assim, vai ser sempre assim. Certo? Então tá certo. Historicamente falando, seres humanos têm uma dieta onívora, comem de tudo. E, gente, né, somos onívoros. Predominantemente no mundo, ainda hoje, somos onívoros. Existem grupos que consomem somente vegetais. Existem grupos que consomem vegetais e ovos. Outros que consomem vegetais, ovos e leite. Outros que só vegetais e peixe. Existem outros que consomem de tudo. Existem grupos que consomem um monte de comida embalada e não comem praticamente nada de vegetais e praticamente não comem nada de animais in natura. Então, assim, dentro do grupo ali do onívoro, vamos falar agora da dieta onívora atual? Vamos lá? Então, a dieta onívora atual, ela tem uma predominância que fica entre, vamos dizer, dois grupos separados. A dieta do onívoro atual, que consome de tudo. Tem aqueles que cuidam da alimentação e com isso, tá, acabam melhorando a qualidade do que ingerem. São onívoros, mas acabam comendo o alimento mais in natura ou muitas vezes o alimento praticamente sem nenhum tipo de processamento, tá? Mais in natura possível. Esses comem bichos e plantas. Tem aqueles que cuidam da alimentação, mas ainda consomem muito alimento processado e que ainda vem embalado. Que às vezes é sem glúten, sem isso, sem aquilo, sem não sei o quê. Tem aqueles que acham que estão cuidando da alimentação, que estão fazendo algo por si e por falta de informação acreditam que estão fazendo uma dieta saudável, mas não estão, né? A gente tem hoje informação sobre dieta muito pobre, então sim, a informação que a gente vê na TV, nas revistas, na mídia, o que a gente tem, a informação maçante sobre dieta é muito ruim. Tanto é que essa informação é uma informação oscilante, uma hora uma coisa pode, uma hora uma coisa não pode. E a realidade é que na dieta humana, né, os seres humanos evoluíram caçando e coletando, não comprando pacotes, tá? Então, sim, dentro dessa dieta do onívoro, das pessoas que cuidam da dieta, também tem aqueles que acham que estão cuidando, acreditam estar fazendo algo de bom por si, pela sua dieta, pela sua saúde, mas no fim estão fazendo escolhas que, infelizmente, não são tão boas, tá? Por falta de informação de fato. Até por isso, muitas vezes, se fala que no mundo há tantas pessoas desnutridas que não adianta produzir mais grão, porque essas pessoas precisam mesmo de informação do que comer para realmente nutri-las. Mas bem, não vou me aprofundar nesse assunto. Nosso assunto hoje é sobre a dieta ideal e estou falando sobre a dieta do onívoro. E essas pessoas que cuidam da alimentação naturalmente, tá? Mesmo aquelas que façam escolhas que não sejam tão boas porque elas não saibam, elas ainda assim estão evitando refrigerante, estão evitando salgadinho, estão evitando fritura. Elas acabam evitando um monte dessas tranqueiras que possuem milhares de ingredientes que a gente não consegue nem ler direito, quanto mais o nosso organismo consegue identificar aquilo lá como um nutriente, como um alimento. Tá? Então, ainda assim, por mais que a informação sobre dieta seja pobre, todo mundo sabe que comer salada é bom. Todo mundo ainda, infelizmente, tem medo de comer carne ou até mesmo da gordura. Essa é uma informação ruim que essas pessoas têm. Tem medo da gordura, por exemplo, né? Essas que estão fazendo a dieta com a informação pobrezinha, mas estão cuidando da alimentação melhor, acabam evitando a gordura, acabam
evitando colocar o sal na comida e acabam comendo industrializado que está lotado de sal. Então, dentro dessas pessoas que cuidam da alimentação desses onívoros, a gente já tem uma boa parcela de pessoas mais saudáveis. Mesmo que elas não estejam fazendo tudo certo, elas já se livram de muitos alimentos processados e industrializados. E existe também a outra parte de onívoros, que são aqueles que não fazem nenhum tipo de dieta. Não, quando eu me refiro a não fazer nenhum tipo de dieta, eles não cuidam nem um pouco da alimentação. É aquela pessoa que se alimenta, come livremente. O que der na telha, o que der vontade, o que dá mais prazer, come o tempo todo, sem regra nenhuma, e acaba sofrendo muito com doenças, né? Ou mesmo acaba, antes de ficar doente, buscando ajuda para ter mais saúde. E aí passa a fazer parte do outro grupo, aquele que cuida da alimentação. Tá? Então, dentro dos onívoros, a gente tem esses dois grupos. E deixa eu falar uma coisa para vocês, não somente os onívoros, tá? Pessoas que fazem uma dieta carnívora, de um grupo que seja, né, uma pessoa que tem uma dieta predominantemente carnívora também pode ter essa divisão de grupos ali. A gente pode ter essa divisão daqueles que cuidam da alimentação e daqueles que não cuidam para todos eles. Mesmo que seja um vegetariano ou mesmo um carnívoro. Tá? E às vezes mesmo sem saber. Eu posso ser uma pessoa carnívora que só come salsicha industrializada, como presunto, eu como queijo industrializado, como salame, como um monte dos produtos processados e industrializados, repletos de aditivos químicos. Acho que estou fazendo uma dieta carnívora, acho que estou abalando, porque isso aí está em alta, porque não sei o quê. E no fim, eu continuo fazendo muito mal para a minha saúde. E também pode ter a pessoa que faz uma dieta vegetariana e continua consumindo um monte de alimento processado. Porque vegetariano não come só planta. Ou vegano, que seja, não come só planta. Às vezes come um produto processado, come grão e o grão processado. Come um monte desses produtos à base de grãos. Quantas pessoas que eu já conheci que não cuidavam da dieta e que tinham uma alimentação extremamente restrita e que eram vegetarianas sem saber. Sem saber mesmo. Sem saber. Vegano acho meio difícil, né? Porque o vegano ele já vai comer o alimento mais in natura. Já vai ter uma alimentação de mais qualidade porque come comida mais de verdade. Não tão processada, não industrializada. Então, pode acontecer de um vegetariano comer muita comida processada também. Come só macarrão, come miojo. Não tem carne ali. Pode ser que tenha ovo ali na composição. Ele é vegetariano, predominantemente plantas, mas come ovos também. Ou às vezes come peixe. Ou às vezes come um macarrão que seja sem ovos, porque, né? Mas come arroz, feijão e macarrão. Gente, cansei de conhecer pessoas assim. Eu falava, nossa, tua dieta é vegetariana. Mas tu nem faz uma dieta vegetariana, né? Não é por querer. O pessoal falava, é verdade, porque nem carne no feijão podia ter. A pessoa não gostava, só comia o feijão feito ali, cozido no caldo com tempero, sal e deu. Porque às vezes a mãe ou a tia tinha medo da gordura ou a avó e daí não botava essas coisas no feijão. Então assim, dieta ideal, o que seria uma dieta boa para os seres humanos? Julie, tu falou e no fim não chegou nessa conclusão. Gente, independente da dieta ser carnívora, herbívora ou onívora, tá? A gente tem uma coisa aqui que eu poderia dizer que é quase que a unânime, assim, né? Praticamente unânime. Só não é uma unanimidade, porque ainda se tem, assim, ainda está incutido muito na nossa mente essa coisa do tipo, a comida industrializada é uma boa, tá? Só não é unanimidade por isso. Mas uma coisa é certa, independente da dieta que tu faças, ela vai te prover saúde se ela for baseada na comida mais in natura possível. Industrializados não te farão bem. Que nem eu estava falando agora de uma pessoa, ou algumas, né? Algumas mesmo, que era vegetariana sem saber, que comia ali macarrão, arroz e feijão. Essa dieta até que estava ok. Mas e aquelas que eu conheci que só comiam macarrão e não comia mais nada? Nem tomate pro molho. Ah, Julie, mas são poucas. Não, mas é sério. Tem gente que come só macarrão, pirão, e não varia a dieta. Macarrão, pirão e pão. Não tá comendo carne, é um vegetariano, mas com uma dieta muito ruim. E come salgadinho, e come Doritos, come fandangos, come essas coisas aí, sabe? É uma dieta vegetariana, só que é uma dieta vegetariana extremamente pobre.
extremamente pobre. E a pessoa não está fazendo nem por querer. Então, independente do tipo de dieta que a pessoa venha a seguir, se ela for baseada em industrializados, não vai fazer bem para ela. Quanto menos industrializados, quanto menos processados na nossa dieta, no dia a dia, melhor. Tá? Agora, a questão de determinada dieta ter determinadas restrições, né? Me tornei carnívora, me tornei uma pessoa vegetariana, vegana, ou sou uma pessoa onívora, que seja. Tudo isso pode ser avaliado para, se necessário, fazer a suplementação, fazer uma suplementação. Além da dieta, a pessoa suplementa aqueles nutrientes que ela não consegue consumir e sim, aí a dieta dela estará adequada, né? A suplementação estará adequada à dieta dela. Então tá certo, a alimentação industrializada não vai fazer bem a ninguém. Como eu falei para vocês, ao longo desse ano eu vou falar muito, mas muito sobre isso, gente. Eu vou falar muito sobre dieta carnívora, sobre dieta vegetariana, vegana, tá? E todas as sessões, e vou falar também muito sobre a dieta onívora, mas muito mesmo. E vou falar muito sobre as evidências científicas que eu encontrar, e eu quero ser muito clara com vocês. Por quê? Muitas vezes nesses estudos a gente acaba não se atendo aos detalhes, e aí a gente só pega a informação superficial. Por exemplo, eu, Julie, posso fazer um estudo e comparar a dieta. Eu sou uma pessoa que come carne e eu quero defender os carnívoros. Aí eu quero defender uma dieta carnívora contra uma dieta onívora. Vou lá, sou uma pesquisadora, tudo mais, vou fazer um teste, vou chamar pessoas, vou formar 2 grupos. Um grupo de onívoros e um grupo de carnívoros e vou fazer eles colocarem a dieta ali e vamos ver quem é que vai morrer mais dentro de um período de 30 anos. E lá no fim, eu vejo que os onívoros morreram mais. Aí eu vou falar, dieta carnívora é melhor porque onívoros morreram mais. Isso é o desfecho duro, a gente deve considerar isso. Só que você, ou no caso eu, vou trazer aqui pra vocês, né? A gente quando lê o estudo, a gente deve analisar que grupo era esse. Porque eu tô falando de carnívoro, mas o que esse carnívoro comia? Eu tô falando de onívoro, e o que esse onívoro tá comendo? Ele tá comendo de modo livre? Ele tá comendo somente o que a pesquisadora mandou comer? E o que ele tá comendo exatamente? Porque eu posso, usando do meu conhecimento e das artimanhas, esconder determinadas informações ou não deixar tão claro. Mas quem lê aquele estudo ali e só vê o resumo dele e não se atém à metodologia, ao grupo, a esses detalhes, já vai olhar e vai dizer, dieta carnívora é boa, é a melhor, viu? Tá feito, tá falado, onívoro não tá com nada. Quando na realidade eu posso ter manipulado, eu posso ter botado uma dieta carnívora excelente, onde a pessoa come bastante vísceras, que são densas em nutrientes, densas, não tem praticamente nenhum alimento que bata. Se existe um alimento que a gente pode chamar de superalimento, são as vísceras, né? O fígado, por exemplo. Vou lá e boto bastante vísceras na dieta da pessoa, ela só vai comer aquilo que eu mando, e aí ela vai comer carne também, ovos, de tudo quanto é bicho, e eles têm um resultado incrível, inclusive praticamente ninguém morre, sei lá. E na outra ali, na dieta do onívoro, eu vou lá e coloco um monte de comida processada. Ele come carne, arroz e feijão, mas ele também come pizza, ele também come lasanha, come salgadinho, toma refrigerante, come doce o tempo todo. Ele é onívoro, mas eu tô colocando isso para ele comer. Eu sei que o resultado final vai ser pior para aquele grupo. Porque eu já como profissional, já visualizei, já prestei atenção, então eu acredito que isso vai acontecer. E como boa cientista, eu deixo isso claro no meu estudo. Como má cientista, eu escondo, dou uma maquiada, mas tá ali a informação, só que a pessoa tem que parar para ler de maneira aprofundada para saber, tá? Ai, Julie, isso não acontece, nossa, até parece. Não sejam ingênuos, isso acontece mais do que deveria acontecer. É assim que a indústria manipula tanto a informação, é assim. E quando tem a evidência clara, eles não conseguem manipular a informação, por mais que eles tentem, eles também fazem toda a questão de jogada estatística matemática. Quando nem isso é suficiente, de repente esse estudo deixa de existir. Ele simplesmente é cancelado no meio do caminho, ou ele simplesmente é escondido, como já aconteceu, né, com a fraude do açúcar, vocês já sabem disso, né? Que saiu à tona, acho que já faz uns 2 anos, sobre o quanto esconderam os estudos sobre os malefícios do açúcar. E já saiu, isso aí já está disponível para todo mundo. Mas antes, né, até 2 anos atrás, ainda tinha profissional que prescrevia açúcar nas dietas.
não sei se ainda tem, tá? Mas esse tipo de informação deve ser levada a sério. Então, é o que eu vou fazer, eu vou ler todos os artigos e eu me comprometo com vocês a sempre trazer a verdade e deixar muito claro isso. Eu vou ler artigos sobre dieta vegana, sobre o quanto ela pode ser boa ou não, e eu vou deixar muito bem claro, ó, aqui ó, essa dieta vegana que foi feita aqui não era uma dieta boa, comparada com a dieta que aparentemente foi dada aqui para os onívoros. Naturalmente, esse resultado desse estudo deveria ser ruim, ou até mesmo o contrário. E eu falo isso para vocês por quê? Porque ao todo, né, na totalidade dos estudos que eu já li, muito comum a gente encontrar dietas vegetarianas ou veganas comparadas com dietas onívoras. É difícil a gente encontrar comparado com dieta carnívora, né? Porque já sabe que perde. Perde feio, mas tá. É difícil, mas eu quero encontrar. Se eu encontrar isso, eu quero mostrar para vocês. E a gente vê nesses estudos que a dieta onívora comparada com a dieta vegana é uma dieta baseada em alimentos processados industrializados, que é a dieta convencional. O que as pessoas comem hoje, gente? A maioria das pessoas, não estou falando de vocês que me acompanham aqui, que já tem mais consciência alimentar e que por mais que não sigam a risca, cuidam do que comem no almoço e no jantar, tá? Ou na maior parte dos jantares, porque eu sei que muita gente pede comida em casa, né? Pede muito lanche, come... Mas assim, cuida pelo menos um pouco mais. A maioria das pessoas não cuida nada, sabe? Acorda, come um monte de porcaria já desde manhã cedo, já toma refrigerante, já começa bebendo álcool, quilos de açúcar no café, ia comendo pão, massa o tempo todo e um monte de salgadinho, e comendo bolacha, biscoito. Gente, essa é a realidade. E comendo fast food, quando fast food não é uma realidade que acontece o tempo todo, no almoço, no jantar e até no café da manhã da pessoa, que até no café da manhã tem gente que passa o dia inteiro comendo só fast food. Ou vocês acham que nesses drive-thru aí da vida, desses lanches de fast food, existe café da manhã por quê? Sim, tem gente que faz café da manhã lá, não come em casa. Quando não pede em casa, né? Também, que é muito comum. Então, a dieta atual dos ocidentais tá uma bosta. Tá uma bosta. Se eu for comparar uma dieta vegana, que é baseada em comida, que é plant-based, que eles comem praticamente só comida, com uma dieta onívora desse tipo, toda vida uma dieta vegana dessa vai ser melhor. Especialmente se essa pessoa for orientada por uma boa nutricionista vegana, uma boa nutricionista vegetariana que seja, que viva essa realidade. Porque aí essa pessoa vai ter toda a suplementação adequada para ela. E porque, claro, com qualquer nutricionista ela consegue isso, mas com uma boa nutricionista dessa que viva essa linha, esse estilo de vida, ela vai saber exatamente como fazer tudo, vai conseguir sustentar muito bem e vai viver muito bem, entendeu? Vai viver bem, vai ter toda a suplementação, vai saber como fazer, vai saber como praticar, tá? Então, comparado àquilo ali, óbvio, baseado em comida de verdade vai ser sempre melhor. Posso pegar a mesma... Eu acabei de explicar para vocês que eu poderia fazer isso com uma pessoa que é de um grupo carnívoro, né? Vou lá e vou comparar. Eu não duvido, tá? Vou falar para vocês que eu não encontrei ainda, mas eu não duvido que tenha algum grande estudo, algum bom estudo, ou que na verdade é um estudo podre, que fala que a dieta carnívora talvez seja melhor do que uma dieta que seja de onívoro com industrializado. E nesse caso, eu confesso para vocês, eu tenho uma inclinação a acreditar que mesmo uma dieta carnívora que seja baseada em produtos de carne industrializado seja muito melhor do que dietas que sejam baseadas somente no grupo de plantas. Eu tenho essa tendência a acreditar, tá? Então, por isso que eu vou procurar coisas, aliás, contra essa minha inclinação. Contra a minha inclinação. Certo? Então, gente, basicamente é isso. E ao longo do ano eu vou trazer muito sobre esse assunto. Muito, porque... Olha, quantas vezes vocês já me pediram para me posicionar sobre dieta vegetariana, vegana, dieta carnívora, dieta não sei o que. E, gente, eu me posicionar a respeito, muitas vezes, quando vocês pedem isso, eu até peço que vocês tenham cuidado quando vocês pedem isso. Eu me posicionar sobre isso, é claro, vai ter base nos meus estudos. Sem dúvida, em tudo que eu estudei. Só que também tem muito do que eu entendo a respeito daquilo, tem muito da minha opinião. Então, eu me posicionar é uma coisa muito vaga. Não façam escolhas para a vida de vocês. É uma coisa muito vaga para, assim, ó, pro todo.
Eu me posicionar frente a alguma coisa é a minha posição frente àquilo, tá? É colocando a minha realidade ali também. E quando um paciente meu me pergunta, em consultório me pergunta, Júlia, o que tu acha que eu devo fazer? Eu sou bem sincera com ele. Sempre sou bem sincera com ele e dou uma resposta que é aquela que ele precisa ouvir, tá? Só que eu não vou ficar colocando o meu posicionamento de maneira que seja irresponsável. Por quê? Porque vocês devem fazer as escolhas de vocês também. E pode ser que alguém ali que talvez goste muito de mim vai lá e vai falar, não, porque agora eu vou fazer uma dieta carnívora porque a Julie falou que é muito legal, que ela acha muito legal. Isso não é bom, tá? Então vocês devem estudar, por exemplo. Então, Julie, qual é o teu posicionamento? Se eu falar dieta carnívora, você vai falar o quê? Ela falou carnívora. Tá. Considerando isso, eu vou dar uma estudada a respeito para ver se isso é a melhor coisa para mim. Se eu também concordo com ela, se eu também acho que uma dieta carnívora seria melhor, tá? Então, tenham isso dentro de vocês. Não se baseiem somente naquilo que um profissional que vocês gostam, seja do jeito, seja do que for. Não se baseiem somente naquilo ali, tá? Considerem de verdade o que vocês estão estudando a respeito também. Ah, Julie, mas fica a cargo do profissional estudar. Eu acredito que sim, mas a gente deve também se interessar sobre o assunto e, se possível, estudar bastante de forma bem aprofundada se é uma coisa que a gente não sabe para que caminho seguir, ainda mais nesse caso. E quando a gente vai em algum profissional, a gente também deve se ater sobre o assunto. Não dependam somente dos profissionais. Estudem também. Estudem, ok? Dani aqui comentou, as vísceras, se falarmos sobre o fígado, neste, comumente são metabolizadas a maior parte das toxinas do organismo do animal. Gostaria de esclarecimentos. Dani, isso é o que a gente ouve de verdade, né? E aí a gente acredita que, como muita coisa é metabolizada ali no fígado, a gente pensa que vai ficar tudo ali... Vai ficar tudo... Como é que é o nome? Fica tudo parado, fica tudo preso ali no fígado. Na realidade, o nosso fígado ele é o nosso grande metabolizador, mas ele não é o nosso depósito, tá? De toxinas. Ele metaboliza tudo. Quando você toma um remédio, normalmente esse remédio vai precisar ser metabolizado pelo fígado e excretado alguma substância, alguma parte dele via renal. Então, quando tu tá tomando um medicamento, tu tá sobrecarregando esses dois órgãos. Ou, né, tá fazendo com que eles trabalhem um pouquinho além da função deles. Sempre que você exagera na bebida, sempre que você exagera na comida, de certa forma você está sobrecarregando o seu fígado. Tá? Então não é só pensando em toxinas. Então ele vai metabolizar tudo e com isso pode gerar outros danos para a sua saúde, de forma que o fígado tenta lidar com esse excesso e para compensar também outros órgãos acabam entrando na jogada e você acaba sobrecarregando outros órgãos. Mas não se atenha a essa ideia de que as toxinas vão ficar todas ali retidas no fígado. O fígado é um dos alimentos mais densos em nutrientes e não vai ficar ali preso. A gente toma uma vacina, vai ficar tudo ali, como é que eu falei antes? Fica depositado no fígado. Não, ele não é um depósito, ele é um metabolizador. Tá? Não significa que os resquícios ficarão no fígado. Tanto é que muito do lixo metabólico ele joga para fora. Um exemplo... Quando ele está metabolizando frutose e o resultado excessivo é ácido úrico, que gera gota em muitas pessoas, o grande causador da gota é o excesso de frutose na dieta e não a proteína, como muitos pensam, o que acontece o resultado metabólico disso é o ácido úrico. Ele não fica retido ali no fígado, senão o fígado ficaria doente e a pessoa morreria facilmente, ou até mesmo o animal não sobreviveria. Ele deixaria de cumprir as suas funções. Esse ácido úrico volta ali para o sangue, e depois vai ser excretado, certo? Então, não se atenha a isso daí. Gente, então só para finalizar, na segunda-feira agora eu encontro vocês aqui novamente. Oi, a minha tia Sônia tá me assistindo. Oi, tia, tudo bem? Na segunda-feira, às 7h da noite, a gente se encontra aqui. Eu tô respondendo as caixinhas de pergunta, eu fiz 2, né? Então, eu tô respondendo. E vai ter alguma dessas perguntas ali que eu vou escolher para ser tema da live de segunda-feira. E eu venho aqui avisar vocês qual vai ser o tema. Segunda-feira. Que dia é segunda-feira? Hoje é dia 16, 17, 18, 19, 20. Gente, eu tô mentindo. Segunda-feira agora eu não consigo fazer a live com vocês às 7h da noite porque eu vou estar voando. Vou estar indo para São Paulo. Então, eu vou ter que... Só nessa segunda-feira eu vou mudar o horário, mas eu aviso vocês. Acabei de me lembrar disso. Acabei de me tocar. Tá?
Quem sabe eu antecipo ou talvez eu adie para um pouquinho mais tarde no mesmo dia, mas vai ser segunda-feira. Segunda-feira a gente tem live. E quinta-feira, às 7h07 também, a gente vai falar e eu vou dar continuidade ao que eu falei hoje. Hoje a gente falou sobre dieta ideal, considerando a dieta dos animais, né? Que existem animais que se alimentam de plantas predominantemente, animais que se alimentam de outros animais predominantemente e animais que consomem os dois predominantemente, que são os onívoros. E eu vejo vocês aqui na segunda-feira e também na quinta-feira. Tá bom? Um beijo para vocês. Muito obrigada pela participação de todos aqui. É muito bom ter vocês aqui presente. Agradeço os comentários e tudo mais. Olá. Tô vendo aqui os comentários de vocês, antes de dar tchau. Tem gente aqui falando, ó, tentei ser vegetariano, me sentia fraco, fiz várias suplementações e nada. Não funcionou pro João Santos. Ah, cadê? A Edemilde Mariano, não consumo carnes vermelhas e nem frango. E se isso tá bom pra ela, tá tudo bem. Né? Pode ser que tenha algum tipo de necessidade de suplementação, pode ser que não. Tudo depende também, depende da genética também. A Natasha falou que ela testou a dieta carnívora e não se adaptou. Ela segue fazendo uma estratégia baixa em carboidratos, low carb. Tá? Ó, teve uma outra moça falando que não teve alteração nenhuma fazendo uma dieta low carb, não teve perda de cabelo nem nada. Aí tem gente que fala que pode ser tendência genética, né? Ela perguntou se é, ou alguém respondeu, mas enfim, pode ser uma tendência genética que vai responder, pode ser que não. Tá bom? Então assim, isso é muito legal. Como é que a gente vai saber qual é a melhor dieta pra gente? Então só pra finalizar essa live aqui, gente, que eu sinto que ficou faltando. A gente deve experienciar, tá? A gente deve tentar. Então, vai ver o que eu tô tentando agora não é uma coisa muito boa. O que eu posso melhorar? Sabendo que uma dieta mais in natura possível, certo? Que seja ou mais baseada em bichos e plantas possível, mais in natura possível, seria a melhor coisa? Ah, mas eu não consigo me adaptar bem comendo isso ou aquilo, então eu vou tentar trabalhar isso e vou experienciar. Vou tentar talvez uma dieta mais limpa, né? Que tenha menos produtos industrializados. Vou tentar uma dieta vegetariana, talvez, porque carne eu não estou digerindo bem agora. E daí, talvez mais pra frente eu tente novamente e não dê certo ou dê certo. Eu vou tentar, enfim, tentem, sabe? Ah, nunca nada deu certo pra mim, vou tentar uma dieta carnívora. Tentem, experienciem, sintam na pele. Aí você vai perceber se ali vai conseguir se adaptar bem, se adaptou bem. Aí depois de um tempo começa a sentir certas coisas que não tão legal. Então pode ser que essa dieta não tá te fazendo muito bem, precisa incorporar alguma coisa. O que tá faltando? Aí tu escolhe incluir novamente outros alimentos, suplementar, tá? Da minha parte como Nutri, eu acredito na dieta mais in natura possível, mais baseada em comida possível. E acredito que se você vai precisar de suplementação e é a única forma de você seguir alguma alimentação que te faça bem, tudo bem. Do contrário, melhor não. Quanto mais a gente baseia a nossa alimentação em comida, que é como a gente evoluiu, certo? Quanto a gente mais baseia a alimentação, a dieta em comida, de verdade, comida mais in natura possível, melhor, tá? Porque aí a gente vai lá, planta, colhe, caça, certo? E come o animal também. E o máximo possível, aproveitando e respeitando esses alimentos. É isso aí que eu tenho para dizer para vocês. Tá? Se precisa de suplementação, talvez não seja a melhor dieta para você, a não ser que seja o único caminho que você consegue seguir, seja por motivo de adaptação ou por motivos filosóficos, enfim. Tá bom? E é isso aí, eu sempre priorizo comida de verdade. E por último, só vou responder aqui um comentário. A Alcione falou, estou comendo comida de verdade, senti minhas unhas quebrarem e descascarem em cima é normal. Só vou responder a Alcione porque eu passei por isso. Quando eu parei de comer parei de comer farinha e açúcar e reduzi drasticamente o consumo de leite também na época, e industrializados nem se fala, eu comia muito antes. Quando eu fiz essas mudanças na minha alimentação e passei a incluir mais bichos e plantas, eu passei a comer mais carne, né? Naturalmente, também passei a comer um pouco menos de gordura, isso eu vou explicar pra vocês em outra live também. Era uma estratégia low carb, tá? As minhas unhas começaram a ficar quebradiças, daí eu pensei, como é que uma dieta que é mais densa em nutrientes do que uma dieta baseada em farinha e industrializados pode me provocar isso?
Eu fiquei super encucada na época. Mas depois de 3 meses, exatos 3 meses, minhas unhas voltaram a recuperar. Elas sempre foram fortes, duras e tudo mais. Elas voltaram a recuperar. E aí, depois de 6 meses, elas estavam, assim, intactas de novo. Eu nunca tive problema com as minhas unhas. Eu também tive um pouquinho de queda de cabelo e depois eles voltaram a crescer um pouco. Mas é por quê? Porque a mudança alimentar, pra mim, foi algo extremamente drástico. E eu achava que eu me alimentava bem. Eu era aquele tipo de onívora que cuidava da alimentação do jeito errado. Do jeito que é a dieta da pirâmide alimentar. Que é tão preconizada, né? Que é a dieta padrão, é a convencional de hoje que as pessoas acreditam que faz bem. Que é a melhor coisa do mundo. Então era essa dieta aí a minha, eu cuidava da minha dieta. Só que estava errado. Né? Daí quando eu mudei minha alimentação eu tive esses sintomas aí, tive essas alterações. Faz parte da adaptação, né? É normal. Que o nosso organismo deu uma certa estranhada e naturalmente ele vai mudar a forma como as coisas funcionavam. Porque antes o meu fígado estava sobrecarregado, aí de repente ele começou a ter espaço, né, pôde descansar um pouco melhor, e aí tinha mais tempo para produzir um colesterolzinho HDL, melhorar o perfil colesterol, perfil lipídico e tudo mais. Então vocês entendem? A gente tem que dar esse tempo ao tempo, né? A gente tem que dar o tempo ao corpo. Somos humanos, somos adaptativos e a gente vai conseguir sobreviver com qualquer dieta. Agora, viver bem de verdade é o que importa, com a dieta que a gente vai vir a escolher pra gente. Então presta bastante atenção se isso não é só do período de adaptação, tá? Faz parte. No primeiro mês, nos primeiros 3 meses pode acontecer. Beijão pra vocês, eu vejo vocês aqui na segunda-feira. Falta só eu confirmar o horário. Muito obrigada pela presença de todos, pelos corações aqui. Tchau, tchau.